Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Vem ser autêntico. Quinta-feira, dia 27 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 22 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. O efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Hoje, nesta primeira quinta-feira da Quaresma, quinta-feira depois das cinzas, aí temos frescas cinzas que a Igreja nos punha ontem sobre a testa e que nos introduzia neste tempo santo, que é uma trajetória de 40 dias. Jesus, no Evangelho, nos ensina duas rotas. Havia cruzes que ele deve recorrer, o caminho que devemos seguir. Sua senda é o caminho da cruz e da morte, mas também o da sua glorificação. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Nossa senda não é essencialmente diferente da de Jesus e nos ensina, assinala qual é a maneira de segui-lo. Depois Jesus disse a todos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Abraçando a sua cruz, Jesus seguia a vontade do Pai. Nós, carregando a nossa sobre os nossos ombros, o acompanhamos em sua via cruz e chegaremos também à sua paixão, morte, ressurreição. O caminho de Jesus se resume em 3 palavras: sofrimento, morte, ressurreição. Nosso sendeiro também é constituído por 3 aspectos: 2 atitudes e a essência da vocação cristã. Pegamos, ou melhor dizendo, negamos a nós mesmos, tomar cada dia a cruz e acompanhar Jesus. Se alguém não se nega a si mesmo, renuncia a si mesmo e não toma a cruz, quer afirmar-se o ser o mesmo que salvar a sua vida, como diz Jesus, mas querendo salvá-la, a perderá. Em compensação, quem não se esforça por evitar o sofrimento e a cruz, por causa de Jesus, salvará a sua vida. É o paradoxo do seguimento de Jesus. De fato, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? Esta palavra do Senhor, que encerra este Evangelho de hoje, agitou o coração de Santo Inácio e provocou sua conversão. Repito, o Evangelho de hoje agitou o coração de Santo Inácio e provocou sua conversão. Que aconteceria se eu fizesse o que fez São Francisco e isso que fez São Domingos? Tomara que nesta Quaresma a mesma palavra nos ajude também a converter-nos. Os evangelistas, cada um à sua maneira, se referem à questão de identidade de Jesus. A interpretação dominante entre os discípulos, vindo do judaísmo, era que Jesus seria o Messias davídico, esperado conforme a tradição antiga do Primeiro Testamento. Jesus rejeita ser identificado
com este Messias, o Cristo, restaurador do reino de Davi. É o momento de deixar isto claro, a partir da interrogação sobre quem ele é. Jesus identifica-se com o Filho do Homem. Esta expressão muito frequente no livro de Ezequiel refere-se à comum condição humana, humilde e frágil. Enquanto humano, Jesus é vulnerável ao sofrimento e à morte. A necessidade deste sofrimento não significa um determinismo, mas as implicações inevitáveis decorrentes do compromisso libertador assumido por Jesus. Os poderes constituídos necessariamente vão reagir contra a prática libertadora de Jesus e de seus discípulos e procurarão destruí-los. Porém, Jesus revela que ao ser humano foi dada por Deus a vida eterna. Perder a vida de sucesso oferecida por este mundo e consagrar-se ao seguimento de Jesus significa a comunhão com o Pai em sua vida divina e eterna. Assim, para São Lucas, o que conta é a ressurreição, não a morte. Mesmo ao descrever a morte com traços vivos, destacando a inocência de Jesus, seu caráter de Marte, Lucas não lhes dá o sentido salvífico. Se de fato Lucas é um grego, então se pode ver nisto um motivo para não apelar para a morte expiatória e vicária, pois esta era, na teologia judaica. No contexto grego de Lucas, é muito mais importante ressaltar a ressurreição, pois a morte para os gregos é loucura. O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia ressuscitará. Gravemos bem esta palavra, ressurreição, não só morte e sofrimento. Assim, a morte de Jesus como vitória sobre o sofrimento e, sobretudo, sobre os poderes da morte, e a descida aos infernos, lutar com a morte, era uma ideia bem conhecida no Oriente e no Ocidente. Faz parte da mitologia de muitos povos que aplicavam os seus heróis. Essa ideia penetrou no judaísmo tardio e dali passou para o Novo Testamento. Nesta mesma perspectiva, também Cristo tem vencido os poderes da perdição, conquistando vida não só para ele, mas para todos nós. Todos um feliz e abençoado dia. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vem Ser Autêntico.